Eu não descobri a traição do meu marido pelo cheiro de perfume estranho na camisa ou por uma mensagem que apareceu na tela errada. Descobri por um número. Um único número em um documento que ele nunca imaginou que eu fosse abrir. Era a apólice do seguro de vida que tínhamos contratado juntos 12 anos atrás, e onde antes estava o meu nome como beneficiária, agora havia outro. Eu não chorei, não liguei para ele. Fechei o documento, coloquei a xícara de café de volta na bancada e fui tomar banho como se fosse uma segunda-feira qualquer. Porque naquele momento eu já sabia que a guerra tinha começado antes de eu perceber, e que a única vantagem que eu ainda tinha era o fato de ele não saber que eu sabia. Meu nome é Beatriz Fontes. Tenho 40 anos, trabalho como auditora financeira há 15 e passei a vida inteira aprendendo a encontrar o que as pessoas tentam esconder nos números. Nunca imaginei que um dia ia precisar dessas habilidades dentro da minha própria casa, em São Paulo, às 6:30 da manhã de uma terça-feira. Meu marido e eu nos casamos quando eu tinha 28 anos. Ele era engenheiro, tinha um sorriso fácil e uma forma de entrar em um cômodo que fazia todo mundo olhar. Durante os primeiros anos, pensávamos que éramos o tipo de casal que enfrenta tudo junto. Dividíamos as contas, planejávamos as férias com meses de antecedência, conversávamos sobre aposentadoria antes dos 35, tínhamos um ritmo, era previsível, era seguro, era o que eu achava que queria. A mudança não chegou com barulho. Chegou em camadas finas, quase invisíveis, como umidade entrando pelas paredes de um apartamento antigo. Você não vê no começo, só percebe quando já está com mofo. Ei, faz uns 4 meses, ele começou a trabalhar até mais tarde. Não todos os dias, não de forma dramática. 3, 4 vezes por semana. Dizia que tinha um projeto novo, uma licitação grande, um cliente difícil. Eu não questionei. Conheço o ciclo de pressão de quem trabalha em engenharia. Mas então, as viagens começaram. Fins de semana em Campinas, em Belo Horizonte, uma vez até em Florianópolis, sempre por vistoria técnica, sempre sem muito detalhe. O que me incomodou de verdade não foram as ausências. Foi o silêncio que ele trouxe de volta junto. Era um silêncio diferente do silêncio confortável de 12 anos de casamento. Era o silêncio de alguém que está pensando em outra coisa enquanto está sentado na sua frente. Eu tentei não deixar entrar. Disse a mim mesma que era estresse do trabalho, que a fase passaria, que casamento tem ciclos e que eu conhecia o meu marido melhor do que ninguém. Mas a intuição é uma ferramenta que a gente aprende a respeitar quando trabalha com números. Os números nunca mentem, só escondem. Foi numa madrugada de quinta-feira. Eu tinha acordado para beber água e, ao passar pelo escritório em casa, vi a luz do monitor dele acesa. Ele estava dormindo. O computador tinha ficado ligado. Não era a primeira vez que isso acontecia, então entrei só para desligar, mas a tela estava aberta numa pasta de documentos. Não mexi em nada, só olhei, e foi o suficiente. Número: o arquivo se chamava Documentos Pessoais Revisão 2024. Dentro havia vários itens, mas um chamou a atenção imediata. Era o PDF da nossa apólice de seguro de vida. A última vez que eu tinha visto esse documento, tinha o meu nome na linha de beneficiário. Agora tinha outro nome. Uma empresa. Consultoria e Participações Revest Ltda. Eu não conhecia aquela empresa, e eu conheço empresas. É o meu trabalho. Fui ao banheiro, me sentei na borda da banheira no escuro e fiquei parada por uns 3 minutos. O coração batia rápido, mas minha cabeça estava absolutamente quieta. Era essa quietude que eu reconhecia em mim mesma quando encontrava uma inconsistência grande durante uma auditoria. Não é pânico, é foco. Voltei para a cama sem fazer barulho. Deite ao lado do meu marido, que dormia do meu lado com a respiração tranquila de quem não tem nenhum peso na consciência, ou de quem já tomou todas as decisões que precisava tomar. Olhei para o teto até o alarme tocar às 6:30. E quando ele acordou, sorri para ele como sempre. Nos 2 dias seguintes, fui ao trabalho, cumpri minhas obrigações, almocei com uma colega, respondi e-mails. Por fora, era uma mulher normal, levando uma semana normal. Por dentro, eu estava rastreando. Pesquisei o CNPJ da consultoria Rivest no sistema público. A empresa tinha sido aberta há 11 meses. O sócio administrador era um nome que eu não reconhecia, mas o endereço da sede era uma sala comercial em Pinheiros. O objeto social era vago.
prestação de serviços de consultoria em gestão e participações. O capital social era de R$ 50.000, o suficiente para parecer legítima sem chamar atenção. Então pesquisei o nome do sócio. Em 10 minutos, encontrei o LinkedIn. Era uma mulher, formada em Direito, especialização em Planejamento Patrimonial, sócia fundadora de 2 escritórios anteriores que tinham sido dissolvidos. A foto era de uma mulher de uns 45 anos, cabelo curto, expressão de quem calcula tudo antes de falar. Salvei tudo, imprimi nada, tirei foto da tela com o meu celular pessoal, aquele que o meu marido não tem acesso. Na sexta-feira à tarde, ele ligou dizendo que precisava passar no escritório antes de chegar em casa. Disse que levaria uns 45 minutos. 45 minutos são suficientes para muita coisa quando você sabe o que está procurando. Fui ao escritório em casa. A senha do computador dele era a data do nosso aniversário de casamento. Ele nunca mudou. Abri a pasta que tinha visto 2 dias antes. Havia mais arquivos do que eu tinha conseguido ver naquela noite. Um deles era uma planilha chamada Projeção Separação Versão 3. Versão 3. Abri. Era uma tabela detalhada com os nossos bens discriminados em 2 colunas. A coluna dele estava com valores maiores do que deveriam estar. O apartamento estava avaliado acima do mercado. Os investimentos dele estavam subfaturados. Os meus estavam com os valores reais. Alguém tinha feito essa conta com cuidado, e esse alguém tinha claramente um interesse no resultado. Tirei fotos de cada aba da planilha. Depois abri os arquivos de e-mail que ele deixava no cliente de e-mail do computador, sem sincronizar com o celular, achando que isso era segurança suficiente. Havia uma conversa com a mulher da Revest. O nome dela era Fernanda. Li as mensagens. Não todas, não havia tempo, mas li o suficiente para entender o quadro completo. Ela estava orientando cada passo, quando pressionar, quando recuar, o que pedir na mediação, como fazer o processo parecer iniciativa dele. Havia uma mensagem de 3 semanas atrás em que ela escrevia: "Você precisa que ela assine a repactuação antes de qualquer coisa. Se ela descobrir o seguro, todo o plano desmorona. Mantenha o tom afetivo por mais 2 semanas." Fechei tudo. Voltei para a cozinha. Quando ele chegou, eu estava mexendo numa panela de macarrão e havia música tocando. Ele jogou as chaves na bancada, me deu um beijo no pescoço e perguntou se eu tinha tido um bom dia. "Ótimo", eu disse, e sorri de costas para ele, de frente para o fogão. No sábado de manhã, enquanto ele foi correr no parque, eu liguei para minha amiga Cláudia. Nós nos conhecemos na faculdade, ela seguiu para o direito e hoje é sócia de um escritório especializado em direito de família e planejamento patrimonial. Nunca imaginei que um dia precisaria ligar para ela nessa qualidade. Ela atendeu no segundo toque. Não falei tudo de uma vez, falei o essencial. A apólice com a beneficiária trocada, a planilha de separação em 3ª versão, as mensagens com a mulher da Revest, o fato de que meu marido aparentemente estava sendo orientado por alguém de fora sobre como conduzir o processo. Cláudia ficou quieta por uns 3 segundos. Depois disse: "Onde você está agora?" "Em casa." "Ela está lá?" "Não. Saiu para correr." "Pega um papel e anota o que eu vou te dizer." Passei a hora seguinte ouvindo a Cláudia me explicar com precisão o que estava em risco e o que eu precisava fazer. Ela tinha uma voz que não oscilava mesmo quando dizia coisas difíceis. Era essa qualidade que eu mais admirava nela. Primeiro, a troca de beneficiário na apólice sem meu conhecimento ou consentimento era, no mínimo, questionável juridicamente e, dependendo de como o contrato estava redigido, potencialmente nula. Eu precisava pedir uma cópia atualizada diretamente à seguradora ainda naquela semana, com protocolo. Segundo, os bens que eram meus antes do casamento e os que eu havia recebido por herança precisavam ser identificados e documentados formalmente antes de qualquer pedido de divórcio ser protocolado. Se ele entrasse com o processo antes, qualquer movimentação que eu fizesse depois poderia ser interpretada como dissipação de bens. Terceiro, eu precisava parar de reagir e começar a agir, não com raiva, com planejamento. Na segunda-feira fui à minha agência bancária pessoal, aquela onde tem uma conta que nunca misturei com as contas do casal. Tinha aberto essa conta aos 22 anos com o dinheiro do meu primeiro emprego e mantido separada por hábito, nunca por desconfiança.
Nela havia uma reserva que eu construí ao longo de anos, mais o valor que recebi quando a minha avó faleceu, deixado a mim e a minha irmã em partes iguais. Era dinheiro que nunca tinha entrado no casamento. Sentei com o gerente e autorizei a transferência desses valores para uma estrutura de fundo que Cláudia tinha me indicado. Uma conta em nome de um fundo de bens próprios, com documentação que comprovava a origem pré-matrimonial e a manutenção separada ao longo de todos esses anos. O gerente olhou para os documentos, conferiu os históricos e disse: "A senhora foi cuidadosa." Eu disse que sim, mas a verdade é que eu tinha sido só organizada. A cautela veio depois. Nessa mesma semana, uma coisa aconteceu que eu não esperava e que mudou o tamanho do que eu entendia estar enfrentando. Era quarta-feira. Eu saía de uma reunião no centro e fui a pé até o metrô. Passei na frente de um café que fica na esquina da Paulista, com uma rua lateral, e vi o meu marido do lado de fora. Ele estava de costas, em pé, o telefone no ouvido. Não devia estar ali. Ele tinha me dito naquela manhã que passaria o dia em obra, numa visita técnica em Guarulhos. Parei, me afastei instintivamente para perto de uma coluna de concreto. O fluxo de pedestres continuava em volta de mim como se nada fosse diferente. Ouvi a voz dele antes de entender que estava ouvindo. "Ela ainda não assinou nada. Estou trabalhando nisso." Pausa. "Eu sei que o prazo está chegando, mas ela está fazendo perguntas sobre os documentos do plano de saúde corporativo. Se eu forçar agora, ela desconfia." Outra pausa mais longa. Ouvi ele suspirar. "Fernanda, eu entendo, mas você mesma disse que o segredo é ela assinar, achando que está fazendo um favor a si mesma." O chão não se moveu. Meu coração não disparou. Foi como quando você está fazendo uma auditoria e os números finalmente confirmam o que você já suspeitava. Não é surpresa, é confirmação. Ele virou levemente o rosto e eu recuei mais um passo. Continuou: "Vou tentar essa semana. Tenho um documento de reorganização de portfólio que preparei. Parece técnico. Ela vai querer ler, mas se eu apresentar no momento certo, ela assina sem questionar a cláusula do fundo." Escutei mais 30 segundos. Depois me virei e fui em direção ao metrô. Liguei para a Cláudia do táxi, de caminho para casa. Contei o que tinha ouvido. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Ele está tentando te fazer assinar uma transferência para um fundo que provavelmente já tem a Revest como beneficiária. Se você assinar, você vai ter dado à estrutura dela acesso legal à parte dos seus investimentos antes de qualquer processo de separação ser aberto." "Eu não preciso nem assinar sabendo o que é", eu disse. "Exatamente. Por isso a estratégia dele é fazer parecer outra coisa." "O que eu faço se ele apresentar o documento?" "Pede para ler com calma. Não assina nada. E me manda uma foto assim que possível." Naquela noite, ele chegou em casa com um comportamento que eu já conhecia das últimas semanas. Expansivo demais, atencioso demais, um tipo de energia que parecia ensaiada. Trouxe um vinho que eu gosto. Perguntou sobre o meu dia com mais cuidado do que o habitual. Comentou que estava saudoso das nossas viagens. Na sobremesa, ele colocou uma pasta fina sobre a mesa. "Estava organizando nosso portfólio", disse ele, com uma leveza calculada. "Juntei alguns investimentos em uma estrutura mais eficiente. Reduz o imposto e simplifica a gestão. Você pode dar uma assinatura aqui para autorizar a reorganização?" É burocrático, mas o assessor pediu até sexta. Peguei a pasta, abri devagar. Era um documento de 3 páginas. Linguagem técnica, formatação de escritório. Na segunda página, havia uma cláusula de transferência de titularidade parcial para a estrutura de cotistas, com um CNPJ no campo destinatário. Eu conhecia aquele CNPJ. Era o da consultoria Revest. Fechei a pasta com cuidado. Coloquei de volta sobre a mesa. "Está tudo bem?" ele perguntou. Os olhos dele procuravam o meu rosto. "Sim, só estou cansada. Posso deixar para ler direito amanhã de manhã? Você sabe como eu sou com documentos. Não consigo assinar sem entender cada linha." Ele hesitou. Vi a frustração passar pelo rosto dele antes de ele conseguir esconder. "Claro", disse ele. Sem pressa. Mas havia pressa. Eu sabia disso. E ele sabia que eu sabia que havia pressa, mesmo que nenhum dos dois dissesse isso em voz alta. Naquela noite, mandei foto do documento para a Cláudia com uma mensagem. Era isso. Ela respondeu em 2 minutos.
Você não pode nem tocar nessa pasta de novo. Me manda o CNPJ completo. Mandei. 30 minutos depois, ela enviou uma mensagem longa. O fundo descrito no documento tinha sido aberto 3 meses atrás. A estrutura de cotistas previa que, em caso de dissolução de sociedade conjugal, a cota transferida para o fundo passaria automaticamente ao administrador indicado, que era a própria Fernanda, por meio de uma empresa satélite. Era um mecanismo de 2 camadas. Se eu assinasse, não era só meu marido que levaria parte dos meus investimentos, era a Fernanda. Li a mensagem 3 vezes. Depois fui até a sala, onde meu marido assistia à televisão. Me sentei ao lado dele e disse: Você precisa cancelar o documento. Não vou assinar. Ele ficou quieto por um segundo. Por quê? Porque não me parece vantajoso para mim. Quando eu quiser reorganizar meus investimentos, faço com o meu próprio assessor. Sergando. Ele olhou para a tela. Eu vi o maxilar dele se fechar. Tudo bem, disse ele. Mas a voz era outra. Fui para o quarto. Traquei a porta, sentei na cama com o celular e fiz a coisa que Cláudia tinha me pedido para fazer desde a semana anterior e que eu tinha adiado porque sentia que enquanto eu não fizesse, eu ainda podia fingir que aquilo era reversível. Escrevi uma mensagem para o número do meu marido. Formal, objetiva. Sobre o documento que você me apresentou hoje. Não vou assinar, independentemente do prazo. Se você quiser conversar sobre os nossos investimentos, precisamos fazer isso com os 2 assessores presentes. Além disso, preciso que você me explique a troca do beneficiário na nossa apólice de seguro de vida. Envié. Esperaram 15 minutos. Nada. Depois ouvi o telefone dele tocar lá embaixo. Não era uma chamada, era uma notificação. Então ouvi passos. Ele subiu as escadas. Bateu na porta do quarto. Beatriz, você vai abrir essa porta? Não esta noite, eu disse. Silêncio. Depois os passos descendo novamente. Eram 11 horas da noite. Eu estava acordada, com o celular na mão, e 12 anos de casamento do outro lado da porta, mas não chorei. Não porque não sentisse nada, mas porque o que sentia naquele momento era mais parecido com clareza do que com dor. Eu estava no meio de uma operação, e operações não param porque dói. Nos 3 dias seguintes, a casa virou um palco. Ele tentou ser razoável, depois tentou ser carinhoso, depois tentou me fazer sentir culpada por criar tensão sem motivo. Cada estratégia era uma camada diferente do que eu já havia lido nas mensagens com a Fernanda. Eu deixava ele falar, concordava quando podia, mudava de assunto quando não podia, estava comprando tempo. Na quinta-feira, Cláudia me ligou às 11 da manhã. Ele protocolou. Fechei a porta da sala de reunião onde estava. Quando? Hoje cedo. Pedido de divórcio litigioso, com solicitação de tutela de urgência para congelamento de bens. Ele alega que você está dilapidando o patrimônio comum. Ele me acusa do que ele mesmo está fazendo, eu disse. Projeção clássica, mas o timing foi calculado. Ele entrou hoje porque achou que você não tinha tido tempo de se proteger. O que ele não sabe é que os seus bens separados já estão no fundo desde segunda-feira passada. Quando ele protocolou, o patrimônio que ele está tentando congelar já não existe mais no formato que ele esperava encontrar. Fiquei parada por um momento. Beatriz, disse Cláudia, você chegou antes dele. Por 3 dias. Isso vai mudar tudo o que acontece a partir de agora. Deixei o ar sair devagar. 3 dias. A diferença entre preparação e improvisação. A audiência de mediação foi marcada para a terça-feira seguinte. Quando cheguei com a Cláudia ao escritório de advocacia neutro, meu marido já estava lá com o advogado dele, um homem de terno cinza, que entrou na sala com a confiança de quem acha que vai para uma conversa curta. Meu marido me olhou quando entrei. Esperava encontrar o quê? Eu não sei. Talvez nervosismo, talvez alguém que precisava de proteção. Encontrou uma mulher de blazer preto que cumprimentou o mediador, colocou a bolsa na cadeira ao lado e abriu um caderno de anotações sem pressa. O advogado dele iniciou com a narrativa que eles tinham preparado. Palavras como desequilíbrio de gestão, opacidade financeira, restrição de acesso. Pintou o quadro de uma mulher que controlava os bens do casal e tinha começado a movimentar recursos antes do processo. Cláudia ouviu tudo sem interromper. Quando chegou a vez dela,
Abriu a pasta que trouxe. Era grossa. Colocou sobre a mesa com um baque suave, mas preciso. Vamos começar pela apólice de seguro de vida, ela disse. O advogado dele franziu levemente a testa. Cláudia deslizou uma cópia do documento pela mesa. A beneficiária foi alterada para uma empresa denominada Consultoria e Participações Revest Ltda, sem o conhecimento ou consentimento da minha cliente. A apólice original previa minha cliente como única beneficiária. A alteração foi feita unilateralmente, o que configura, no mínimo, violação dos termos do contrato conjugal. Entraremos com pedido de reversão imediata. Meu marido olhou para o advogado dele. O advogado não olhou de volta. Cláudia virou a página. Agora, sobre o pedido de congelamento de bens. O senhor alega que minha cliente está dilapidando o patrimônio comum. No entanto, os bens que ele está tentando congelar, especificamente a reserva financeira e o valor recebido de herança, nunca foram bens comuns. Eram bens separados, mantidos em conta própria por mais de 12 anos, sem qualquer mistura com o patrimônio conjugal. Ela deslizou outro documento. Era o extrato histórico da minha conta pessoal, mostrando que o valor nunca tinha sido transferido para as contas conjuntas do casal. Além disso, continuou Cláudia, esses valores foram formalmente transferidos para um fundo de bens próprios no dia 12 deste mês. Temos o registro do cartório, a confirmação bancária e a declaração notarial. O senhor protocolou o pedido de divórcio no dia 15, 3 dias depois. O advogado do meu marido abriu a pasta dele, olhou para um papel, depois para outro. Fechou a pasta. Meu marido tinha parado de olhar para mim. Estava olhando para a mesa. Cláudia virou mais uma página. Passemos agora às despesas do senhor durante o casamento. Encontramos transferências regulares para a consultoria Rivest Ltda ao longo dos últimos 11 meses, totalizando aproximadamente R$ 72 mil. No extrato da conta conjunta, essas transferências aparecem classificadas como serviços de assessoria técnica de engenharia. Ela colocou o relatório do contador forense sobre a mesa. A Rivest não presta serviços de engenharia. Nunca prestou. É uma empresa de planejamento patrimonial registrada em nome de Fernanda Silveira Ramos, que, conforme comunicações documentadas, vinha orientando o senhor em como conduzir o processo de divórcio antes mesmo de ele ser protocolado. O senhor usou recursos da conta conjunta, dinheiro da família, para financiar a estratégia de saída elaborada por terceiro, incluindo o documento de reorganização de portfólio que tentou fazer minha cliente assinar na semana passada. Silêncio. O tipo de silêncio que acontece quando todo mundo na sala entende que a conversa já terminou, mas ninguém ainda se levantou. O advogado do meu marido olhou para ele com um cansaço que não tentou esconder. Você me disse que as transferências eram serviços reais. Meu marido não respondeu. Cláudia continuou. Não estamos apenas contestando o pedido de pensão e a divisão de bens. Estamos exigindo o ressarcimento integral dos valores desviados da conta conjunta, acrescidos de correção e honorários forenses. Além disso, se qualquer documento aparecer com a assinatura da minha cliente em data posterior ao dia 10 deste mês, entraremos imediatamente com representação criminal por falsificação de documento. O advogado do meu marido virou para ele, desta vez com firmeza. Há algum documento que eu precise saber? Meu marido não disse nada, mas eu vi o momento em que ele entendeu o que aquilo significava. Não foi um momento dramático, foi uma inspiração, como quando um balão perde o ar, sem estourar. Pedi um recesso. Saí da sala com a Cláudia. No corredor ela me olhou e disse em voz baixa, está ótimo. Não me sinto ótima, eu disse. Sei, mas está. Ficamos paradas no corredor por um momento. Lá dentro, eu sabia que o advogado do meu marido estava desmontando o que restava do plano, que ele estava percebendo que tinha sido contratado para defender uma estratégia que não se sustentava, que meu marido estava sentado sozinho com o peso do que tinha tentado fazer. Não senti vitória, senti algo mais parecido com o fim de uma tensão longa, como quando você descobre o erro numa auditoria que estava te incomodando por semanas. Não é alegria, é resolução. Quando voltamos para a sala, o advogado dele disse que o cliente gostaria de reconsiderar os termos. Cláudia assentiu. Vamos ouvir. O que se seguiu levou quase 2 horas.
Cada item da lista de exigências originais foi retirado ou reduzido, sem pensão, sem acesso aos bens separados. Divisão do patrimônio conjunto com base nos valores reais, sem inflação artificial. Ressarcimento dos valores transferidos para a Revest, parcelado em acordo homologado. A apólice seria revertida para o meu nome ainda naquela semana. Quando saí do escritório era quase 6 da tarde. O sol de São Paulo, no fim do dia, tinha aquela cor de laranja desgastado que aparece quando a névoa está baixa. Fiquei na calçada por um segundo antes de chamar o carro. Pensei na mulher que eu era há 4 meses, que acordava ao lado de um homem e achava que conhecia o que estava ao seu lado, que pagava contas numa terça-feira sem procurar inconsistências porque não havia motivo para procurar, que teria assinado um documento de reorganização de portfólio porque confiava na pessoa que estava apresentando. Essa mulher não era ingênua, era honesta. Havia uma diferença. O que eu aprendi nessas semanas não foi a desconfiar de tudo. Foi que a proteção não vem do medo, vem do conhecimento, de saber o que é seu, de onde veio, onde está e o que precisaria acontecer para que deixasse de ser. São perguntas que todo mundo deveria fazer, não só quando algo está errado, mas antes, muito antes. Entrei no carro. Liguei para minha irmã. Ela atendeu na primeira chamada. E aí, como foi? Terminou, eu disse. E você? Fiz uma pausa. Olhei pela janela para a cidade que continuava se movendo com absoluta indiferença ao fato de que a minha vida tinha acabado de mudar de forma. Estou bem, eu disse. E dessa vez era verdade. Passei os dias seguintes organizando o que precisava ser organizado. Há uma quantidade enorme de burocracia que vem depois de um processo desses. Papéis para assinar, contas para separar, endereços para atualizar. É uma espécie de inventário da vida que você construiu junto com alguém, e o trabalho de distinguir o que é de quem. Fiz isso com a mesma metodologia que usaria em qualquer auditoria. Item por item, documento por documento, sem pressa e sem descuido. Numa tarde, quando estava organizando uma gaveta do escritório, encontrei uma foto antiga. Éramos os dois num viagem que fizemos para o sul, logo depois do casamento. Estávamos sorrindo, o vento bagunçando o cabelo, o horizonte atrás de nós. Fiquei olhando por uns 30 segundos. Não odiei a memória. Não tentei encontrar nela sinais de tudo que veio depois. Às vezes, uma fase da vida termina não porque era falsa, mas porque era finita. A dor estava lá, mas a dor e o pânico são coisas diferentes. Eu podia sentir a primeira, sem deixar o segundo me governar. Soube depois, por meio de uma conhecida em comum, que a Fernanda tinha encerrado a parceria com meu ex-marido assim que o processo virou. Ela era especialista em montar estruturas para divórcios litigiosos e sabia reconhecer quando uma operação estava comprometida. Ele tinha sido um cliente como qualquer outro. Quando o caso deixou de ser vantajoso, ela simplesmente foi embora. Ele ficou sozinho com as consequências de um plano que não era nem dele. Não senti pena, mas também não senti satisfação. Senti estranhamente uma espécie de pesar sóbrio por tudo que foi gasto, por ambos os lados, em algo que poderia ter sido simplesmente uma separação honesta, se houvesse honestidade para começar. Hoje tenho 40 anos e um apartamento com caixas que ainda não abri completamente. Tenho uma carreira que sobreviveu porque eu soube proteger o que era meu antes que alguém chegasse para tomar. Tenho a Cláudia, que me manda mensagem às vezes só para saber como estou. Tenho a minha irmã, que apareceu na minha porta com comida num domingo sem que eu pedisse. E tenho a certeza que ninguém vai me tirar de que o momento mais importante de todo aquele período não foi a audiência, não foi quando os papéis foram assinados, não foi quando ele saiu de casa, foi quando eu fechei aquele documento de seguro, coloquei a xícara de café de volta na bancada e decidi que não ia chorar antes de entender exatamente o que estava acontecendo. Decisões não esperam pelo momento certo. Elas chegam no único momento que existe, que é agora. E a diferença entre quem sobrevive e quem não sobrevive é quanto tempo leva para você parar de esperar que a situação mude e começar a mudar a situação. Eu trabalhei 15 anos aprendendo a encontrar o que está escondido nos números. Nunca imaginei que o trabalho mais importante que faria com essa habilidade seria dentro da minha própria casa, às 6:30 da manhã de uma terça-feira. Mas quando chegou a hora,
Eu sabia o que fazer. Eu fiz. Muito obrigada por ouvirem a minha história. Eu adoraria saber de onde vocês estão nos acompanhando. Deixem um comentário abaixo me dizendo de qual cidade ou estado você está assistindo agora. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precise ouvir. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para não perder as próximas histórias.